Fala galera, trazendo a correção aqui de mais um concurso público que teve nesse final de semana. Se liga lá. Então vamos lá pessoal, para aqueles que não me conhecem, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil e aquele nosso acordo de sempre, né? Já no começo vai lá, sempre dando no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. E a ideia, pessoal, né, dando continuidade, que o concurso da Prefeitura de Mossâmedes, no estado de Goiás, ele aconteceu ali em duas etapas, em 2 finais de semana. Então, o nível fundamental e para o cargo de procurador jurídico aconteceu no final de semana passado e neste último final de semana, no dia 4/12, aconteceu ali a prova da galera do nível superior para os demais cargos e do nível médio. E é claro que a gente vai fazer a correção de todos aqui. Vou colocar aquele time aí embaixo fazendo a separação. Nós já fizemos a correção do fundamental, mas para ficar um vídeo completo com todas as correções do concurso, eu vou colocar aqui também no final, junto com a correção do superior e do médio, eu vou colocar para vocês a correção do nível fundamental novamente, beleza? Lembrando que a banca que fez a elaboração aí foi a Fundação Aroeira de todas as partes, beleza? Então, começando aqui a nossa correção, a gente vai fazer ali um apanhado de trás para frente, vamos colocar assim. Primeiro, para a galera do nível superior, exceto para o procurador jurídico, que para essa parte, inclusive, não teve a parte de matemática, né? E depois a gente vai trazer a do ensino médio. Lembrando, né, que a provinha aí, ó, novamente, foi dia 4/12, que a gente sempre fala, né, pessoal, em todas as correções nossas aí, não se atenha à ordem da numeração ou à ordem dos itens, porque podem ter estilos de provas diferentes. Não me foi passado qual era esse tipo do caderno que me passaram as fotos, então se atente ali ao começo dos enunciados e principalmente a ordem dos itens, tá? O começo da pergunta de cada um dos itens ali, para a gente ver se está correto ou não aquela questão ali para a gente, beleza? Então, vamos lá? Nossa primeira perguntinha aqui falava o seguinte, deixa eu ajeitar aqui. Nossa primeira questão falava assim, ó. No estacionamento existem motos e carros no total de 40 veículos. Então eu tenho ali motos e carros no total de 40 veículos. Sabendo que a quantidade de pneus existentes é 120, então eu tenho ali 120 pneus nesse estacionamento, podemos afirmar corretamente que, e aí ele vem fazendo uma relação entre a quantidade de rodas de cada um dos carros e motos, né, os veículos ali. Galera, questãozinha ali típica, padrão, né? Pessoal que segue nosso canal, pessoal que segue os nossos estudos aí, que fez a nossa imersão, sabe que isso aqui é uma questãozinha típica da ideia de sistema, né? Sisteminha ali 2x2. Então, por exemplo, eu posso chamar ali, eu vou representar de X, eu vou representar os carros, e eu vou chamar de Y as motos. Beleza? E aí eu posso escrever da seguinte forma. Como é que eu posso representar isso daqui? Eu posso representar assim, já que eu tenho 40 veículos, ou seja, carros que é X mais as motos que é Y, eu tenho 40. Já que está falando da quantidade de pneus, pensando ali no que o carro precisa, no carro e a moto precisa para ele se locomover. É claro, né, que aqui o pessoal não tem que criar aquelas dificuldades na cabeça. Ah, existe triciclo, o carro tem o step. Mas pensa no padrão, né, galera? Carro, eu preciso de 4 pneus, então 4x. Os 4 pneus dos carros. Mais os 2 pneus de cada moto, ou seja, 2y, isso tem que dar 120. E aqui a gente já tem um sisteminha para resolver, beleza? Fórmula para resolver esse sistema. Eu posso fazer de várias formas, né? Posso fazer substituição, isolo uma letra e substituo na outra. Eu posso fazer método de adição, método de Cramer, enfim. Qualquer um deles ali você chega. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, por exemplo, a minha primeira linha e vou multiplicar ela por menos 2. Só essa primeira linha da equação. Então, meu sistema vai ficar da seguinte forma. Menos 2x menos 2y é igual a 40 vezes menos 2, menos 80. Por que eu estou fazendo essa multiplicação? Por quê?
Ao fazer a soma com a linha de baixo, que eu vou apenas copiar, ao fazer essa soma das duas linhas, nota que, como eu tenho ali menos 2y mais 2y, essa variável vai desaparecer. E eu fico só com a outra. Eu poderia também ter multiplicado por menos 4 para desaparecer o x. Tanto faz, ok? Lembrando que a gente tem aulas aqui no canal, galera, com todos esses conteúdos, explicando o passo a passo. Aqui a gente está fazendo a correção dessa prova. É claro, tem um aprendizado em cima disso? Sim. Mas a nossa ideia principal aqui é trazer a correção. Lembrando, correção e não só olhar gabarito, marcar a letrinha. Isso daí não traz conhecimento nenhum para a gente, né? Então vamos lá. Se eu tenho menos 2x mais 4x, eu fico com 2x positivo. E menos 80 mais 120, eu vou ficar com 40 positivo, né? Porque 120 menos 80, 40. Ou 80 mais 40, 120. Passa esse 2 dividindo. Então, o x eu vou ter que é 20. Lembrando que x é o que para a gente? Carros. Ou seja, eu tenho 20 carros no estacionamento. Beleza? Se nós temos 20 carros no estacionamento e o total de veículos são 40 veículos, é claro que eu nem preciso voltar e substituir, né? Eu sei que as motos, que é o que eu chamei de y, também vão ser 20. Então, nós temos ali 20 motos. Porque o total de veículos são 40. Beleza. Sabendo disso, vamos para os itens. Olha lá. Letra A. O número de motos é igual ao número de carros. Beleza. Já tem o meu gabarito. Parece ser a letra A, mas vamos ler os demais. Letra B. O número de moto é igual ao dobro do número de carros? Não, eles são idênticos, né? 20 para cada um. O número de motos é maior do que o de carros? Não. O número de motos é menor do que o número de carros? Não. É o mesmo valor. Então, realmente, para começar com o pé direito, letra A de aprovação, de aprovado, que eu tenho certeza que você que fez esse concurso será. E se não fez esse, está estudando aqui com a gente para outros, também está se preparando, já está saindo na frente da concorrência. Isso é ótimo. Vamos de próxima. Questão de número 12 falou o seguinte. A sombra de uma árvore aumenta em determinado período do dia de acordo com uma função exponencial. Vou frisar isso aqui com vocês pelo seguinte. A gente já vai ver que essa aqui vai ser uma questãozinha que cabe recurso, caso ela não seja já anulada. O tempo medido em horas e a sombra em metros de acordo com... E aí aqui ele deu uma função para a gente. Nota que essa função, galera, antes de terminar a leitura, ela não é uma função exponencial. Por quê? Uma função exponencial, a nossa variável, ela tem que estar no expoente. Lembrando que, se eu tivesse dessa forma, por exemplo, o meu expoente é o valor que fica ali em cima. E a base é o carinha que está aqui embaixo. Então, essa função f de t, que ele colocou ali, ele poderia ter escrito desse jeito. 2 elevado a t menos 2. Ok, seria uma função exponencial. Ou minha função f de t seria 2 elevado a tudo aquilo. T menos 2. Poderia ser uma forma ou outra. Seria uma função exponencial. Agora o que a gente marcou ali de azul, ele não é uma função exponencial. Ele é uma função de primeiro grau. Então, como no enunciado ele falou que é uma função exponencial e o exercício não trabalhou isso, então aqui, ó, questãozinha que com certeza será anulada. Se não for anulada, pessoal, e você fez essa prova, cabe recurso. Simples assim. Ele falou sobre uma função exponencial e não trabalhou em cima disso, tá? Mas vamos resolver ela aqui como se fosse uma função exponencial, para a gente aprender. Analisando essa função, quanto tempo demoraria para que a sombra atinja 32? Beleza. O que ele está falando ali? Quais as duas formas que a gente poderia ver esse exercício, né? Uma delas, ele poderia ter colocado daquele jeito, o 2 elevado a t menos 2. A gente já vai ver o porquê que esse cara está errado. Quem que é a sombra ali? O t é o tempo, então esse f de t é o meu resultado. Então esse f de t eu quero que ele seja 32. Aí eu teria 2 elevado a t menos 2. 2 subtraindo, eu passo somando. 32 mais 2, 34. É igual a 2 elevado a t. Função exponencial, galera. Eu tenho que escrever as minhas bases para ficar igual. E 34 não é 2 elevado a nenhum número. Se eu fatorar o 34, ou se eu pegar ali a tabuada do 2, né, lembrar ali de potenciação, não chego nesse resultado. Então, o enunciado que ele queria escrever não era dessa forma.
O enunciado que o exercício queria era da seguinte: o f de t é igual a 2 elevado a tudo aquilo, t menos 2. Isso é o que o enunciado correto da questão queria trabalhar, ok? Essa primeira forma que a gente escreveu aqui de azul, eu só quis demonstrar o que poderia ser o que ele quis dizer. E o porquê não é. Então esse cara aqui está errado, beleza? Agora vamos resolver da forma que a questão devia ter sido escrita. Mesma coisa, o meu f de t vale 32, porque foi o que o exercício nos forneceu ali embaixo. Isso é igual a 2 elevado a t menos 2. Se a gente pega o 32 e fatora, ou lembra ali das potências de 2, esse cara é 2 elevado a 5, né? Faz ali com calma. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 5 vezes 32. Então, só mudei a forma de escrever o 32. Ele é 2 elevado a 5. Agora que todo mundo está na base 2, eu vou desprezar a base e trabalhar só com o expoente. Então, 5 é igual a t menos 2. Esse 2 que está subtraindo, eu vou passar ele somando. E aí o t seria igual a 7. 7 anos. E a gente tem esse gabarito lá. Seria letra B. Mas, novamente, né, a questãozinha que vai ser anulada, ou se não for, cabe recurso, porque a função que ele deu não é o que ele está pedindo, não é uma função exponencial. E da forma que ele escreveu a função, ela não tem resposta. Tá? Se eu colocar ali, né, trabalhar ela dessa seguinte forma. 32 é igual a 2t menos 2. Não vai dar nenhum dos gabaritos. Beleza? Porque eu ficaria com 34 dividido por 2. Esse cara não vai dar nenhum dos valores ali, 5, 6, 7 ou 8. Beleza? Então, questãozinha aí anulada para a galera que fez ali do nível superior. Coloquei ali pedagogia, né? Porque a maioria da galera faz para essa área. Galera que segue o canal aí, inclusive a gente já agradece, né? Pessoal que sempre está conosco aí. E lembrando, né, pessoal? Você tem aqui no canal, desce um pouquinho no vídeo, você vai ver lá que tem um botão do Valeu para você clicar. E também do Seja Membro. Lembrando que cada um dos níveis do Seja Membro, você tem ali acessos a conteúdos exclusivos que a gente não coloca aqui aberto para todo mundo no YouTube, beleza? Dá uma olhada aí e vê em qual você se encaixa. E se quiser só dar aquela força, no Valeu para pagar aquele café para o professor Rodrigo, certinho? Próxima questão dessa prova que eu peguei, questão de número 13, falou assim: um triângulo isósceles. Já parou aqui, né, galera? Falou de uma figura, eu não tenho, então vou lá desenhar. Eu vou ter um triângulo. O tal do triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida. Então, beleza, esses que eu coloquei dois risquinhos aí. Então, o triângulo isósceles possui os lados congruentes medindo 5 metros. Então, beleza. Então, esses dois lados aqui que eu vou colocar sendo os congruentes, cada um deles tem 5 metros. Ok. E o ângulo entre eles medindo 60 graus. Então, o ângulo entre esses dois lados, esse carinha aqui, medindo 60 graus. Lembrando que esses dois lados, galera, eu poderia colocar, por exemplo, aqui embaixo também. Não importa onde, não vai fazer diferença na nossa resolução. Comando da questão, o que ele disse? Nessas condições, a área desse triângulo é... Beleza. Para quem estuda aqui com a gente, pessoal, é o que eu sempre bato na tecla, né? Não se prenda às formulazinhas básicas que o pessoal coloca por aí. Aprenda a interpretar e ver formas diferentes de resolver. Porque a área do triângulo, a galera se prende ao famosão. Base vezes altura dividido por 2. Beleza. Se você tivesse colocado a base sendo 5, ok. Já estaria errado. A base desse triângulo não vale 5. Tá? Mas vamos supor que você já faria essa interpretação errada. A altura. Não tem a mínima ideia de quanto vale a altura desse triângulo. Então, por essa fórmula, você até poderia calcular, mas levaria muito mais tempo, porque você teria que encontrar essa base, teria que encontrar a altura. E lembrando que, se eu tenho dois lados quaisquer, eu faço a multiplicação desses dois lados, o seno do ângulo que está entre eles, que nesse caso é 60, dividido por 2. Essa é uma outra forma de calcular a área de um triângulo. E é exatamente para você resolver esse exercício aqui de forma mais direta. Eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. Então aqui eu saio que a minha área vai ser, um lado é 5, o outro também. Eu vou fazer o seno de 60 graus, tudo dividido por 2. Então nossa área vai ser 5 vezes 5, 25.
Seno de 60, se a gente lembrar ali com calma, o seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Dividir por esse 2, que já estava ali, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1/2. Divisão de fração. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso. Ok? Então, a nossa área é 25 vezes 1, que é 25. 25 vezes raiz de 3, fica dessa forma. Tudo dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, 25 raiz de 3 sobre 4. Olha lá, nosso gabarito. Letra C. C de certo, C de concurseiro, de concursado. Você aí que arrebentou nessa prova. Tá? Então, uma questão que, se você lembrasse das formas diferentes, e aqui no canal a gente sempre trabalha, né? Todas as formas aí, a gente tem aula, galera, entra aí nos vídeos do canal e veja que a gente tem aí aulas sobre vários temas e várias formas de resolver os mesmos exercícios. Se você lembrasse aí de como resolver esse cara, por esse caminho, olha lá, questãozinha direta, né? Mas vai lá, coloque aí nos comentários. Sabia dessa fórmula para resolver a área de um triângulo? Lembrou dele na hora da prova? Você lembraria de como fazer esse cara? Coloque aí nos comentários para a gente aí abaixo, ok? Vamos de próxima? Questãozinha de número 14 trabalhou o seguinte, ó. Uma empresa fez um contrato com o cliente de modo que seria cobrado um custo fixo mensal de R$ 50 e R$ 15 por utilização do produto por hora. Então, o que ele falou? R$ 50 é fixo. Chegou lá. Ah, vou usar o produto. Não vou mais. Dançou, R$ 50. Usou por 1 hora, R$ 50 fixo. Usou por 10 horas, R$ 50 é fixo. Mais os R$ 15 que era por hora. Então, o que nós temos aqui? A gente tem uma funçãozinha do primeiro grau, galera. Eu vou ter um y ali que está dependendo dos R$ 50, que é fixo, ele vai cobrar de qualquer jeito, mais os R$ 15 por hora. E essas horas eu vou chamar de x. Então, o custo de utilização por hora é o que eu estou chamando de x. O que eu estou chamando de y é o valor que a pessoa paga. A gente até pode anotar aqui, ó. O y para a gente é o valor. E o que eu estou chamando de x é o produto por hora. Beleza? O que ele disse? Ó? Num determinado mês, o cliente pagou R$ 755. Qual foi o total de horas utilizadas por ele? Então, eu quero saber as horas, quero saber o x. Então, vou colocar no valor que o cara pagou 755. Eu tenho lá 50 mais 15x. Beleza. Só organizar a casa agora. 15x, que é igual a 755 menos 50. Então, nosso 15x, 755 menos 50, a gente fica com 705. E aí agora é só fazer a divisão, né? Pega ali o 705 e divide por 15. 705 dividido esse cara por 15, eu vou ter o meu x, que foram as horas que ele levou ali. E foram, fazendo essa divisão aí, você vai achar 47 horas. 47 horas, gabarito, letra B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Arrebentamos aí mais uma questão. Ok? Vamos de próxima? Questãozinha de número 15, falou assim. Uma pessoa construirá um chiqueiro retangular. Então, se a minha figura é um retângulo, ele não me deu, de novo, vai lá e desenha. Então, vai ser um retângulo. Auxílio visual te ajuda a interpretar. Cujo valor é de R$ 17 o metro linear. Sabendo que a área do chiqueiro é de 50 metros quadrados e que o comprimento do chiqueiro, excede a largura em 40 metros, qual o valor gasto? Então, beleza, com calma. Ó, o comprimento excede a largura em 40 metros, mas eu sei a largura? Não. Se eu não sei a largura, eu chamo de uma letra, eu vou chamar de x. O comprimento excede, ou seja, ele passou isso 40 metros. Ele passou, é mais 40 metros. Então, é aquele valor que é x mais 40. Beleza. E ele falou que a área do chiqueiro é de 50 metros. A gente marcou de azulzinho lá em cima. Vamos deixar lá marcadinho.
Como é que eu faço a área de um retângulo, galera? É um lado vezes o outro. Ou seja, x multiplicando x mais 40. Multipliquei os dois lados do nosso retângulo. E isso ele falou que tem que ser igual a 50. Ok. Vamos multiplicar aqui, ó, x vezes x. X quadrado. X vezes 40. 40x igual a 50. Vamos fazer bem passo a passo. Esse cara aqui já apareceu que a gente vai precisar de mais espaço. Então já vou pegar aqui a próxima questão e vou abrir um espacinho para a gente. Já deixa ali no jeito para quando a gente chegar lá. Resolver isso daqui, galera. É equação de segundo grau. Então eu tenho que x² mais 40x menos 50 é igual a zero. Vamos resolver isso aqui. Pode fazer por soma e produto, pode fazer ali pelo principal que a galera gosta, né, que é o delta e Bhaskara, vamos fazer por ele. Nosso delta é 40 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 50. Então, o nosso delta vai ser 40 ao quadrado, esquece o zero. 4 ao quadrado não é 16? Se eu estou levando ao quadrado, eu vou dobrar a quantidade de zeros. Então, 2 zerinhos. Eu tinha só 1, coloquei 2. 1.600. Menos com menos mais. Esquece o zero lá também. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Voltando o zerinho, 200. Então, nós temos aqui que o nosso delta é 1.600 mais 200. Então, eu tenho 1.800. É o nosso delta. Ok? Então, 1.800, o delta que a gente tem para trabalhar aqui. Vamos lá. Fiz o delta. Próxima parte, fazer ali a que a gente chama aqui no Brasil, né? Usando ali a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Então, menos o b, esse aqui eu vou até escrever. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Vamos substituir esse cara. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui x é igual menos o b. O b é 40, então vai ficar menos 40, mais ou menos a raiz quadrada de 1.800. Esse cara dividido por 2 vezes o valor do a. E o a é 1. Ok? Vamos lá. Então, meu x vai ser igual a menos 40. Vamos colocar ali. Menos 40. Raiz do 1.800. Como é que eu posso achar a raiz daquele cara ali com facilidade? Inclusive, vamos achar essa raiz primeiro, antes de continuar aqui. Como é que eu posso achar aquela raiz ali com facilidade, galera? O que eu posso fazer? 1.800, vamos fazer aqui um parênteses. Eu quero a raiz de 1.800. Concorda que 1.800 ele é a mesma coisa que 18 vezes 100? Né? 100 vezes 18? Seria, não seria? Ok. 100 vezes 18. Tá. 100 vezes 18. Por que eu coloquei dessa forma? Porque eu posso fazer as raízes separadas quando eu tenho valores multiplicando. Então, eu quero a raiz de 100 vezes a raiz de 18. Propriedades de raízes. Que te ajuda na hora de uma prova. Né? Vai fazer ali com facilidade esse cara. Vai facilitar ali para a gente ter os nossos resultados. A raiz de 100 é 10. Vezes raiz de 18. A raiz de 18, galera, não é exata. A gente não vai ter um valor exato para aquilo ali. Mas vamos dar continuidade, vamos comentar a questão. Só que o 18, eu não posso escrever ele como 9 vezes 2? Posso. Mesma ideia de separar. A raiz de 9 a gente sabe, que é 3. 3 vezes 10 fica 30, raiz de 2. Ok? Então, a raiz de 1.800 é esse cara. 30 raiz de 2. Vamos ficar com esse resultado aí. Vou pegar esse daqui, como eu disse, e vou passar para o outro quadro, só para a gente ter o nosso espaço aqui. Vamos escrever esse cara aqui no outro quadro. Olha lá, essa mesma continha. Então, nosso x é menos 40. Vou copiar aqui. X é menos 40, mais ou menos raiz de 1.800. A gente reescreveu ele como 30 raiz de 2. Vamos colocar aqui. 30 raiz de 2 dividido por 2 vezes 1, que fica sendo 2. Beleza. Então, quem que é meu x? Como tanto o 30
Como 40 dá para dividir por 2, eu vou dividir esses caras. Ó, 40 por 2 é 20. 30 por 2 é 15. Raiz de 2, repito. Aqui eu separaria em dois resultados, né? Eu teria o x1', que a gente fala, né, que é menos 20, menos 15 raiz de 2. Mesmo sem saber o valor desse menos 15 raiz de 2. Menos 20, menos 15. Dois valores negativos. Nossa resposta seria negativa. Ela é menos 35 vezes esse raiz de 2, só que eu não posso juntar. Isso é um valor negativo. O que o x está representando? Sempre tem que ter isso em mente. Nosso x está representando, ó, voltando aqui, ele é o valor de um lado. Se ele é um valor de um lado, eu não posso... se ele é o valor de um lado aqui, a gente não pode... para esse exercício, no caso, né, a gente não pode utilizar ele. Eu não posso usar. Então, aquele ali eu vou descartar esse cara. Seguindo lá, então, vamos desconsiderar aquele negativo porque eu estou mexendo com um tamanho, né? Então, esse cara aqui não me serve como resposta, eu vou ignorar. Então, eu vou pegar ali o meu x, duas linhas, que são as partes positivas, ó, menos 20 mais 15 raiz de 2. Aí, beleza. Seguindo com a questão até aqui, primeiro de tudo, né? Já teve a maldade das contas grandes e, de novo aqui, dessa ideia de trabalhar aqui esse raiz de 2. O que eu posso fazer com isso daqui? Para seguir com essa questão, eu teria que aproximar essa raiz de 2. E um valor aproximado para ele, a raiz de 2 ele é aproximadamente 1,41. Então, eu teria aqui, ó, 15 vezes 1,41, para seguir com a questão, né? A gente vê ali, você tem um gabarito próximo. E multiplicando 15 vezes 1,41, eu vou ter aqui menos 20, mais, multiplicando essa galera ali, eu vou ter 21,15. Então, meu x duas linhas, ele daria ali, né, aproximadamente, não é igual, aproximadamente 1,15. Beleza? Então, já a maldade da questão, caso, né, ela não tenha aí alguma coisa sendo anulada. Ou seja, se esse cara aqui é 1,15 aproximado, aqui embaixo seria 41,15. Aproximadamente, mais ou menos, né? Voltando na questão, o que ele quer? Ó, qual o valor gasto com as telas? E ele falou que a gente marcou de amarelinho ali, ó. É R$17,00 o metro linear. Então, eu tenho que fazer a soma dos quatro lados. Vamos fazer essa soma aqui, para ver se vai dar algum valor próximo àqueles que a gente colocou na questão, né? Então, ele colocou ali, ó. Eu tenho um lado que é 1,15, outro lado de 1,15, ou posso fazer ele vezes 2, né? Um lado sendo 41,15 e outro lado 41,15. Vamos somar essa galera aí. Ao fazer a soma, os dois primeiros aqui, nós temos 2,30 mais 41 mais 41, a gente fica ali com 82,30. Então, no total aqui eu tenho 84,30, 60, aliás, né? 30 mais 30, 60 metros, que é o quê? O perímetro, é o contorno ali do nosso chiqueiro. Já que ele falou, né, para finalizar a questão, que cada um era R$17,00 o metro linear, então eu tinha que pegar 84,60 e multiplicar por 17. Que olha lá, voltando na questão, ele falou isso pra gente, né? Ali também marcadinho de amarelo, R$17,00 o metro linear. Então, fazer 84,60 vezes 17, o nosso valor aqui, ele daria, lembrando que tudo isso a gente aproximou ali a raiz, 1.438,20 centavos. Então, isso é que o cara pagaria. 1.438,20 centavos. Questãozinha bem longa, né, galera? E agora, voltando lá nos gabaritos. Olha lá. 1.438. Nota que não tem ninguém próximo a isso. Ou seja, com certeza aqui, na hora do texto, o pessoal se perdeu nos valores. Provavelmente não era para dar aqui um delta, para dar uma raiz de um número que não é exato. Então,
Por não ter gabarito, eu fiz questão de resolver até o final. Mais uma questão aí que provavelmente será anulada. Se não for, cabe recurso, porque ela não tem um gabarito ali apto para a gente colocar, ok? Fiz questão de resolver ela toda, por mais que era uma questãozinha ali grande, para mostrar isso aí para vocês. Então, galera que fez aí nível superior, principalmente o pessoal da pedagogia, já duas questõezinhas anuladas, ok? Vamos de próxima? Questão 16 falou assim, ó, a função tal descreve a germinação de sementes relacionada à temperatura X. Então, X para a gente é a temperatura. Qual a temperatura de germinação máxima? Então, aquela função que ele deu, galera, ó, f de x igual menos x quadrado mais 50x. É uma função do segundo grau, já que aqui é negativo, então com cavidade voltada para baixo. Então, eu quero saber a temperatura máxima. Então, eu quero saber, já que a temperatura máxima é o x, eu quero saber quem? X do vértice. E o x do vértice, eu sei que é menos b sobre 2a. Então, já que tinha uma questão ali que eles queriam que fosse bem trabalhosa, aqui uma mais direta, né? O meu b, lembrando que é quem acompanha o x, então ele é menos 50 sobre 2 vezes o a. O a é quem acompanha x quadrado, que é menos 1 nesse exercício. Então, menos 50 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, 50 dividido por 2, 25. Então, beleza, olha lá. Gabarito, letra C, de certo, de certeza que você arrebentou na provinha. Seguindo, próxima. Falou o seguinte. Uma pessoa precisa transferir 758 unidades de um produto e, para tanto, tem a seu dispor embalagens com capacidade para 18 unidades da mercadoria. Para transportar toda a mercadoria, quantas caixas, no mínimo, serão necessárias? Então, a ideia aqui, galera, é pegar as mercadorias, que são 758, e eu quero dividir em caixas que cabem 18 unidades. Questão fácil dessa? Sim. Só que aqui, aonde mora o perigo? Na conta que a galera vai fazer. Igual aqui, ó, 7 não dá, 75. Então, eu vou fazer aqui vezes 4. Ao fazer ali 18 vezes 4, eu tenho 72. Claramente vai sobrar 3. Desce o 8. Então, agora aqui eu vou vezes 2. 18 vezes 2, eu vou ter 36. E aí sobram 2 unidades. Aí aqui está o perigo. Por quê? Se eu for continuar a conta, não vou colocar uma vírgula e um zero. Aí eu vou ter 42, algumas caixas. Ele poderia ter sacaneado mais ainda e colocar aqui um gabarito de 42, pessoal, marcar. Mas 42 caixas, coube todas? Não coube, eu tenho um resto. Tem mercadoria sobrando. Então, o mínimo para colocar todas as mercadorias são 43 caixas. Ah, não vai encher a última caixa. Não foi isso que ele perguntou. Ele quer saber quantas caixas, no mínimo, eu preciso para finalizar. E são 43, porque 42 eu tenho o resto. Beleza? Então, aqui era mais uma interpretação para a gente não errar uma questãozinha simples dessa. Questão de número 18. Falou assim, ó. A média aritmética das notas de uma turma do ensino médio de uma escola com 35 alunos, a média foi de 65, um determinado mês. No mês seguinte, as notas individuais foram acrescidas de 10% cada uma. Nessas condições, a média aritmética do mês seguinte aumentou para assinale a única resposta correta. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui nessa questãozinha para fazer? Se liga aqui comigo. Está falando de média aritmética, galera. Pegando ali a ideia do seguinte. Ele foi aumentando a porcentagem de cada um deles. Você poderia trabalhar isso daqui fazendo um exemplo. Como, vamos supor que eu tenho só 3 alunos. E as notas deles seriam ali 3, 4 e 5. Se eu faço a média, soma essa galera e divide por 3. Isso aqui seria 12 dividido por 3, que é 4. Se eu aumento cada uma das notas, 10%. Você poderia trabalhar com esse exemplo.
um que você inventasse. 10% de 3 é 3,3, de 4 é 4,4, de 5 é 5,5. Como são 3 notas, divide. Ao fazer esse cálculo, você ia achar que seria 4,4. Olha o que está acontecendo com os resultados. A média, resultado final da média, também aumentou 10%. Então, quando eu estou fazendo uma média aritmética e eu aumento 10% cada um dos valores individuais, no caso aqui as notas, basta eu pegar minha média final. Você poderia trabalhar um exemplo para ver o que está acontecendo aí com esse padrão. Tá? Então, o que eu tenho que pegar aqui? O resultado da média que ele falou ali foi de 65. Então, eu tenho que achar 10% disso. Poderia fazer ali, 65 vezes 10%. 10 sobre 100. 650 dividido por 100, tira um zerinho, 6,5. Então, se vai aumentar, você vai ter ali 65 mais 6,5. Então, 65 mais 6 dá 71,5. 71,5, nosso gabarito, olha lá, letra C. Então, você poderia já dominar essa ideia aqui. Se as notas individuais aumentam uma porcentagem, o meu resultado vai aumentar isso também. Ou você poderia montar um exemplo ali para ver como que ele está trabalhando. Okay? Penúltima questão da galera que fez o ensino superior ali, né, no nível do ensino superior. Para construir uma cerca de 200 metros, uma máquina operando 8 horas por dia gasta 10 dias para terminar o serviço. Assim, para construir uma cerca de 300 metros, trabalhando 10 horas por dia, quantos dias levaria? Então, tenho 3 grandezas. Se eu tenho 3 grandezas, a gente tem ali uma regra de 3 compostas, né? Eu tenho aqui os metros, eu tenho, vamos até colocar aqui abaixo, eu tenho os metros, eu tenho as horas por dia e eu tenho os dias. Primeiro momento, tinha 200 metros, trabalhou 8 horas por dia durante 10 dias. Na outra situação, eu quero uma cerca de 300 metros, trabalhando 10 horas por dia, vai levar quantos dias? Não sei, então é meu X. Dica que eu sempre dou nisso daqui, né? Coloque um sentido daquelas setas que sempre confunde a cabeça da galera para ser o seu diretamente proporcional. Por exemplo, eu vou colocar essa seta para cima. Então, tudo que tiver nesse sentido, eu vou falar que ele é diretamente proporcional. Vou colocar aqui só dir. Tá? Diretamente proporcional. Se eu colocar uma setinha para baixo, inversamente proporcional. Para olhar isso, eu vou ter que interpretar a minha variável que tem, a minha grandeza, aliás, que tem a variável com cada uma das demais. Então, por exemplo, aqui, esquece o horas por dia. Vamos pensar só nos metros e nos dias. Para fazer uma cerca de 200 metros, levou 10 dias. Para fazer uma de 300 metros, você acha que vai levar mais ou menos dias? Concorda que seriam mais dias? Sim, né? Bom senso nos diz isso. Então seriam mais dias. Só que a minha metragem também não está aumentando de 200 para 300? Então minha interpretação falou que é mais, a metragem também aumentou. Mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, isso é diretamente proporcional. Eu vou colocar no mesmo sentido que eu adotei a minha seta. Agora eu esqueço essa grandeza e vou olhar horas por dia trabalhada e os dias. Trabalhando 8 horas por dia, o cara faz o serviço em 10 dias. Se ele trabalha mais a cada dia, 10 horas por dia, ele vai gastar mais ou menos dias? Menos dias, então um valor menor. E as horas trabalhadas por dia ali, de 8 foi para 10, não aumentou? Então, olha o sentido dos meus dedos, sentidos contrários. Então, é inversamente proporcional. Vou colocar a seta no sentido contrário. Feita essa interpretação, o cálculo em si agora é tranquilo. Eu coloco primeiro a grandeza que tem a variável, então 10 sobre x, que é igual. 200 sobre 300 está no mesmo sentido da seta, então eu vou pôr do mesmo jeitinho. 200 sobre 300. Vezes a outra. O sentido está ao contrário, então inverte. Coloca 10 sobre 8, invertendo. A primeira fração, 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos embaixo. Se quiser, ainda pode simplificar o 10 e o 8, porque 10 dividido por 2 é 5. 8
dividido por 2 é 4. Poderia ainda dividir o 2 com o 4 se quiser. Não vou simplificar mais para não gerar dúvida. Então 10 sobre x ficou igual a 2 vezes 5, que é 10. 3 vezes 4, que é 12. Então 10 vezes x, multiplicando cruzado, é igual a 12 vezes 10, 120. Coloca esse 10 dividindo, tira o zerinho, você já tem sua resposta, né? Seu x vale 12. Ou seja, em 12 dias, letra C, de concursado, de certo, ele vai fazer a cerca de 300 metros, trabalhando 10 horas por dia, ok? Última questãozinha da galera do nível superior, a galera ali que fez pedagogia. Falou o seguinte: para medir a largura de um rio, num determinado local, uma pessoa que está num ponto B observa uma árvore A na outra margem. Então, de novo, não tem um desenho para me ajudar. Vai lá e desenha. Eu tenho aqui ó, as margens do meu rio. O rio passando aqui, né? Bonitinho. Ó, vamos até colocar de azul. O rio passando, coisa linda. E aí ele falou, a pessoa está num ponto B. Ó, a pessoa num ponto B. Então vamos marcar esse pontinho B. Por aqui. Vai lendo e interpretando. Observa uma árvore A na outra margem. Então a A está em algum lugar da outra margem. Ou A aqui assim. Beleza. Em seguida, caminha, lembrando que a pessoa está do lado do B, né? Do jeito que a gente está colocando. Em seguida, caminha 45 metros até um ponto C. Então vou colocar o ponto C aqui para baixo. E essa distância, eu vou falar que ela é 45 metros. Beleza. Olha o que eu formei com esses três caras, A, B e C. Eu não tenho um triângulo? Sim. Vamos ver o que mais de informação ele deu para a gente. De modo que o ângulo ABC, a escrita ficou horrível da galera, mas, quer dizer, perdão, né? A escrita da banca, pessoal, esse ABC desse jeito ficou horrível. Né? A notação principal é A, B, com acento circunflexo, e C. Mas mesmo que não tenha com isso daqui, não cabe recurso, não precisa já dar o desespero para pedir para cancelar a questão. Né? Já tivemos duas aí que vão ser anuladas ou cabe recurso. Por quê? Independente de não colocar isso, a letra que está no meio sempre é aonde vai estar o meu ângulo. Ok? Então ele falou, ó, ABC seja 90 graus, ou seja, em B o ângulo é 90 graus. Vou refazer o meu desenho para ficar com essa cara que eu quero. Então, vou colocar meu ponto A aqui. Porque, ao formar o meu triângulo, agora eu sei que aqui em B o meu ângulo é de 90 graus. Porque ele falou isso no texto. Seguindo também, né? Faltou um acento circunflexo, mas ele falou lá. E o ângulo BCA, ou seja, em C, o ângulo mede 30 graus. Vamos colocar aqui. Em C, 30 graus. Ok. E ele nos pediu o seguinte, qual a largura do rio? No nosso desenho aqui, a largura do rio não é aqui a distância de B até A? Então eu quero o valor de x, eu quero o valor daquele cara. Estou num triângulo retângulo, vou tirar dali para visualizar melhor. Estou em um triângulo retângulo, aquele ângulo que tem um ângulo de 90, quero o valor de um lado, eu tenho um dos lados e eu tenho um ângulo ali para me auxiliar. Então só aplicar ali seno, cosseno ou tangente. Nomeando os lados, né? Em frente ao ângulo de 90 graus, sempre é a hipotenusa. Agora, olhando para o ângulo que eu vou trabalhar, que é o de 30 graus, em frente a esse ângulo, a gente tem sempre o cateto oposto. E o outro, que está pertinho do ângulo, é o cateto adjacente. Então, olha lá. O que eu tenho para me ajudar? O valor de cateto adjacente. Quem que eu quero encontrar? Não é o cateto oposto? Seno, cosseno e tangente. Quem é o único que não trabalha com tangente? Com tangente já dei a resposta, né? Perdão. Quem não trabalha com hipotenusa. Já falei, né? Tangente de 30 graus. Então, vamos lá. Tangente de 30 graus é cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, 45. Beleza? Vamos lá. Então, tangente de 30. Aí a tangente de 30 ali, a gente vai ter que esse cara é
raiz de 3. Professor, como que eu ia lembrar disso daí? Que a gente sempre fala, né, galera, nas resoluções. Se eu tenho ali valores, se o ângulo é de 30, 45 ou 60 graus, tangente, seno e cosseno, eu tenho que saber quanto vale cada um deles naquela tabelinha que a gente sempre fala dela, né? Eu tenho que ter isso em mente, beleza? E a tangente de 30, se você lembrar lá, ou não lembro, né? Ah, eu não sei se é raiz de 3, eu não sei se é raiz de 3 sobre 3. Não lembro quem é esse cara. Então, vamos até voltar aqui para outra. Se eu não lembro quem é. Lembra também que tangente é seno dividido sobre cosseno. O seno de 30 é meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações. Repete o primeiro e multiplica invertendo. Tá? E aí? Como que a gente teria ali o resultado desses caras? Eu tenho o valor ali da minha tangente, da mesma forma. Só que eu tenho que lembrar ali, né? O do seno é meio, do cosseno, o raiz de 3 sobre 2. Divide eles. Ou lembra das musiquinhas lá, né? Do tangente. Né? A tangente diferente, falo para vocês, né? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. De 30 graus, raiz de 3 sobre 3. 45 é 1. E de 60 é o raiz de 3. Ou seja, esse cara aqui é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tangente dele. Ok. Multiplica cruzado. 3x igual a 45 raiz de 3. Galera que já bateu o olho ali nos gabaritos já está vibrando, né? X é 45 raiz de 3 sobre 3. 45 dividido por 3 é 15. Aí eu ficaria com 15 raiz de 3. Aí ok. Como ele não falou aproximadamente, galera, então, e esse raiz de 3 aqui, né? Eu não tenho o valor dele. O exercício não me forneceu. Esse cara seria 1,72, a aproximação. Então, se eu não tenho essa aproximação, eu não preciso colocar, né? Esse cara vezes 15, que a gente veria ali que ele dá, tá? Só para a gente ter aqui um valor. Ele é aproximadamente essa raiz. Então, meu x, ele seria aproximadamente, fazendo isso vezes 15, ele seria 25,98. Tá? Então, só para a gente comentar com calma aqui. O raiz de 3, a aproximação dele é isso. Então, aproximadamente seria 25,98. Tem um gabarito próximo para a gente marcar, que seria a letra B, que é 26. Teria. Porém, raiz de 3, não preciso saber quanto é essa aproximação. E, principalmente, olha na pergunta, ele falou qual a largura do rio. Ele não falou qual é aproximadamente a largura do rio. Porque o 25,98 já é uma aproximação. 26 é mais ainda. Então, cabe recurso? Também cabe recurso. Então, ó, mais uma questãozinha que pode ser anulada se não for recurso em cima da banca. Ok? Então, infelizmente, já tivemos 3 questõezinhas aí que podem ser canceladas. Ok? Se não for cancelada, cabe recurso. Fechou? Então aqui a gente fecha para do nível superior. Vamos lá, a do nível médio, galera. Nível médio, vários cargos ali também para o nível médio. Vamos pegar ali a provinha da parte de matemática. Primeira questão, já falou o seguinte, vamos lá. Falou assim, qual a taxa de juros simples, estou trabalhando com juros simples, utilizada para que um capital triplique seu valor em 3 meses. Então o que eu tenho que lembrar, já que falou que é juros simples? Juros simples eu sei que o montante é juros mais o capital. E eu tenho que lembrar que esses juros, como é que eu calculo? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, beleza. Ele quer saber qual é a taxa, né? Ou seja, eu quero saber o valor de I. Só que se eu quero triplicar o meu capital, né? Eu comecei com um capital, vamos supor. Eu comecei com R$100. Se eu quero que o total seja o triplo disso, 300, eu não tenho que dobrar, os juros aqui não tem que ser o dobro, não tem que ser 200?
Sim, né? Só que aqui foi um exemplo numérico. Então, como é que eu posso, para acontecer esse triplo aí? Se eu quero que esse cara seja o triplo do meu capital, o meu juros, obrigatoriamente, ele tem que ser o dobro do capital investido. Por quê? 2 vezes o capital mais o capital, eu vou ter o triplo. Então, no lugar dos juros ali, eu vou colocar isso. 2C é igual a C e vezes 3, que é os meses lá, né? 3 meses. Então, beleza. O C e o 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter ali ó, 2C que divide 3C. Isso vale I. Coisas iguais dividindo, galera, eu posso cancelar. Então, C dividido por C vai embora. Então, aqui eu vou ter o valor do I. Então, o meu I, a minha taxa, é fazer 2 dividido por 3. Vai lá e divide com calma esse valor, né? 2 dividido por 3. Faz a divisão ali. 2 dividido por 3, monta seu cálculo ali. Posso colocar a vírgula, 0, vírgula, né? E aqui, a gente não vai ter ali, ó, 6 vezes 3, que é 18, para 20, vai sobrar 2. Vou colocar um 0, vai ficar a mesma coisa. Então, concorda que ele vai ser ali 0,66666, essa divisão, né? 2 dividido por 3, ele é 0,66666. Isso é a taxa. A taxa, quando eu estou fazendo o cálculo, ele não está em porcentagem mais, tá? Eu tirei ele do formato de porcentagem. Então, eu tenho que reescrever. Para reescrever aquilo ali, eu tenho que multiplicar por 100. Aí o nosso I ali, eu vou ter então o que? A minha taxa. Ele seria 66,66666% a vida toda. Para aproximar, né? Então a nossa taxa ele é 66,7%. 66,7% no nosso gabarito, letra A, de aprovação, de acertei uma questão, ok? Então, pro nível médio, né, galera, são questões batidas? São. Nessa questão de duplicar, triplicar a taxa, o montante, os juros, mas uma questãozinha ali, de certa forma, trabalhosa. Concordo com vocês, ok? Questão de número 12, falou assim, ó, o cometa Halley passa próximo da Terra de 76 em 76 anos, ou seja, a cada 76 anos ele passa. A última vez que foi visto por aqui foi em 1986. Quantas vezes ele foi visto após o nascimento de Cristo? Então, o que a gente tinha que lembrar aqui, que o nosso calendário, ele funciona da seguinte forma, né? Existia ali antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o nascimento de Cristo foi o nosso ano 0. Então, a partir do nascimento de Cristo foi o ano 0. Aí foi o ano 1 depois de Cristo, 2. Igual agora, estamos em 2022, é 2022 depois de Cristo. Então, só a interpretação ali que foi chatinha, mas ele quer o quê? 1986 dividido por 76. Para a gente ver quantas vezes ele passou por aqui. Né? Para a gente ver aí esse resultado. Então, bastava fazer essa divisão. Vamos dividir aí esse cara. Vamos fazer aqui vezes 2, né? Tem que ser o mais próximo aqui. 36 vezes 2. Vai lá no cantinho, galera. Faz o rascunho. 12, 14, 15. Então, 152 é o mais próximo. O que vai sobrar? 8 tira 2. Fica 6. 9 menos 5, 4. Desce o 6 aqui. 466. Vai ser vezes 6. Aqui eu vou já colocar o resultado, tá? Mas esses cálculos, galera, só para o vídeo não ficar imenso. Mas esses cálculos a gente faz ali tranquilamente. Ele seria aqui essa divisão, 26,1, tal. Mas quantas vezes ele já passou? É a parte inteira do meu resultado. Então ele passou 26 vezes. Gabarito letra D, de questãozinha detonada, de dei conta. Vamos para a próxima, da galera do nível médio. Um capital de R$1.000 é emprestado a juros simples, então já entra naquelas fórmulas que a gente viu, a uma taxa mensal de 8%. Nessas condições, qual o tempo necessário para que o capital inicial dobre de valor? Então, de novo, aquela mesma ideia. Montante tem que ser juros mais capital.
Se eu tenho lá 100 reais, eu quero ter no final 200, que é dobrar. O meu juros não tem que ser o mesmo valor do capital? Tem que ser 100 reais? Sim. Então, para acontecer o que o exercício quer, eu ter 2 vezes o capital, eu tenho que ter o quê? Capital mais capital. Ou seja, os juros tem que ser a mesma coisa do capital que eu apliquei. Então, na nossa fórmula lá, dos juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Os juros, pela nossa interpretação, tem que ser o capital. Ou seja, tem que ser o mesmo valor. Então, o meu juros tem que ser de R$1.000. Beleza? O capital, R$1.000. A taxa, 8%. Ou seja, 8 sobre 100. Né? Eu não posso trabalhar com a ideia de porcentagem. A gente já falou isso aqui várias vezes. Eu quero saber esse tempo. Para facilitar, 2 zerinhos, 2 zerinhos. Então a gente fica com o seguinte: 1.000, que é igual a 10 vezes 8, 80t. O 80 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então eu tenho ali 1.000 dividido por 80. De novo, tiro um zerinho. E aí eu vou ter ali o meu tempo. É só fazer a divisão. Vai lá e divide. 100 dividido por 8. Pode simplificar antes de dividir? Claro que sim. Vai lá e faz a simplificação. Mas 100 dividido por 8, a gente vai ter ali 12,5. E nota que também está falando que está em meses, né, galera? E a taxa é mensal. Porque se ele colocasse outra unidade de tempo, a gente teria que ter ainda esse cuidado a mais. Então, aqui ele foi bonzinho, né? 12,5, nosso gabarito. Letra B de bola. Então aí, já 2 questõezinhas trabalhando a parte de juros simples, né? A galera gostou de colocar nessa prova. Questão 14. Mais uma de juros também. Um capital aplicado a juros compostos dobra seu principal em 2 meses. Qual é o valor da taxa de juros? Qual é o valor da taxa de juros mensal que está acontecendo? Só que aqui agora, galera, está falando de juros compostos. Juros compostos, a gente tem que lembrar que o montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. O que ele nos disse? Ele disse que ele quer dobrar o seu principal, ou seja, ele quer dobrar o capital. Então, o meu montante tem que ser o dobro do capital. Então, tem que ser 2C, que é igual a C, que multiplica 1 mais. Ele quer saber justamente essa taxa, né? Eu quero saber o valor de I. Isso elevado a 2. Vamos mexer com isso daqui. Se o C está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aqui eu vou ter 1 mais I elevado a 2. Vamos colocar aqui com calma. De novo, C dividido por C. Vai embora, eu fico só com 2. E esse cara elevado ao quadrado é primeiro termo ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2i, mais i ao quadrado. Vamos resolver isso daqui. I ao quadrado mais 2i. Esse 1 já está daqui. E vamos passar o 2 negativo. Só para fazer com calma ali, né? I quadrado mais 2i menos 1 é igual a 0. Virou uma equaçãozinha do segundo grau. Faz delta e bhaskara, faz soma e produto, tanto faz. Vamos fazer por delta e bhaskara, que a galera geralmente acha melhor. Então, 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes... Vamos colocar aqui, né, com calma, né? 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1. O c, menos 1. Então, quem é nosso delta? 2 quadrado, 4, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. Ou seja, o nosso delta é 8. Beleza. Delta sendo 8, a gente já sabe que não é uma raiz exata. Então, assim como a gente está vendo aí, né, a banca está pedindo questões de aproximação, porque a raiz de 8, a gente sabe que é 2 raiz de 2. Então, ali, ele já está pedindo uma aproximação para a gente. Ok? Vamos pegar aqui, vamos fazer esse cara. Então, quem vai ser ali, seguindo a nossa fórmula ali? Então, meu x vai ser menos o valor de b, que é 2, então menos 2, mais ou menos a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. Vamos fazer aqui com calma.
nosso x'. Menos 2 mais menos 2 raiz de 2 sobre 2. Menos 2 com menos 2, valores negativos. Eu não posso ter uma taxa negativa. Então, por isso, nesse exercício, eu vou desconsiderar aquilo ali. Eu vou trabalhar só com a parte positiva. Eu vou ter menos 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Posso simplificar essa galera. Dividindo tudo por 2, né? Vai ficar menos 1 mais raiz de 2. Ok. Simplificando aquele cara, o que aquilo ali vai ter? O raiz de 2, aproximadamente, ele é 1,41. Então, esse cara ele vai ser 0,41. Colocando em porcentagem, né? Eu tenho que multiplicar vezes 100. Então, seria 41, algum valor, fazendo ele vezes 100. Temos um gabarito para isso, que seria a letra C? Sim. Só que ele pediu ali uma aproximação. Então, é uma questão aí que cabe um recurso, galera, ela pode ser anulada porque ele pede essa aproximação da raiz quadrada de 2. E na hora da prova você não tem uma calculadora, né? Então, uma questãozinha aí que cabe um recurso, tá? Ela pode ser anulada. Pelo seguinte, você não é obrigado a ter essas aproximações na cabeça. Raiz quadrada de 2, para quem está assistindo aí a do nível superior, viu lá também que pediu raiz quadrada de 3. Então, não tem necessidade nessas aproximações. Então, por isso, tem um gabarito da aproximação, né, do 41,42%, mas é uma questão que, na minha opinião, vocês podem tentar o recurso, por causa daquela aproximação. Beleza? Questãozinha de número 15, falou assim, ó. Duas companhias construíram uma estrada partindo das extremidades opostas. Sabe-se que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a outra pavimentou 57 quilômetros restantes. Nessas condições, quantos quilômetros tem a estrada? Se eu não sei o tamanho da estrada, eu vou chamar isso de x. X é o quê? É a minha estrada. Então, qual que é o tamanho da estrada? Quando eu pego ali 57 quilômetros mais 2/5, 2/5 o quê? Da estrada. Isso tem que dar, ou seja, é igual o tamanho da estrada toda. Beleza? E aqui a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Para quem fez, né, por mais que seja da mesma banca, a galera que fez a imersão para o concurso de Lusiânia, a gente fez uma questão idêntica a essa, porque a gente trabalhou questões da banca e já caiu uma questão, se não for os mesmos valores, que eu não vou me lembrar, mas bem similares aí. O que eu vou fazer? Para ter um denominador dividir por 5, eu também vou multiplicar por 5 esse número. E para que dividir por 5, eu também vou multiplicar por 5. Se eu multiplico e divido pelo mesmo valor, eu não estou alterando o meu cálculo. É a mesma coisa de fazer lá o nosso MMC, o famoso. Tá? 57 vezes 5, eu vou ter 285 sobre 5, mais 2x sobre 5, que é igual a 5x sobre 5. Como todo mundo dos dois lados está dividindo por 5, eu posso ignorar os denominadores, ficar só com a parte de cima. Então, nós vamos ter 285 é igual a 5x menos 2x. Vai ficar 3x, só para ficar na posição que a gente gosta. 3x é igual a 285. Coloca esse cara dividindo. Então, 285 dividido por 3, nós vamos ter ali o nosso x, que é a nossa estrada, com 95 km. O x sendo 95, gabarito, olha lá, letra D. D de questãozinha detonada, D de dei conta. Beleza? Mais uma questãozinha aí que a gente arrebentou. Vamos lá de próxima? Questão de número 16 falava assim, ó. Em uma fábrica de papel higiênico, os rolos de papel de mesma largura possuem comprimentos de 120, 180 e 240 centímetros. Para cortar os rolos de papel higiênico de modo a obter os maiores pedaços possíveis e para não sobrar nenhum pedaço, qual o tamanho que deve ter cada pedaço cortado para essa finalidade? Se eu tenho valores, galera, eu quero o maior daquilo, eu quero o máximo, eu vou fazer o quê? MDC, máximo divisor comum.
Então, vou pegar ali, ó, 120, 180 e 240 e procurar o MDC, o maior número que divide todos eles. E o MDC, lembrando ali, que é o que? São os valores, né, os divisores de todos ao mesmo tempo. Por exemplo, todos dividem por 2. 120 por 2, 60. 180 por 2, 90. 240 por 2, 120. Ainda divide por 2. Então, 60 por 2, 30. 90 por 2, 45. Já dei a resposta. 120 por 2, 60. Lembra que eu quero quem divide todos ao mesmo tempo. Então, 30 e 60 pode dividir por 2, mas o 45 não. Então, já vou dividir por 5. 30 dividido por 5 é 6. 45 por 5, nós temos ali 9. E 60 por 5, a gente tem 12. Ok. Todo mundo aqui, ó, dá para dividir por 3. Lembrando que a ordem não importa, né, galera? 6 por 3 é 3, 9 por 3 é 3, 12 por 3 é 4. Qualquer valor que eu utilizar agora, ou dividir por 3 ou por 4, não divide todos. Se não divide todos, não pode usar no MDC. Então, agora, para eu ter o MDC, basta multiplicar essa galera. Ó, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, 60, nosso gabarito, olha lá, letra C. Tá? Só na interpretação ali que eu queria o maior pedaço. Então, eu queria o MDC dessa galera. Vamos de próxima? Questãozinha 17. Uma pesquisa realizada com 100 pessoas de uma escola com idades entre 20 e 25 anos revelou os seguintes dados em relação à massa corporal dos entrevistados. Então, ele veio falando, ó, 14% são obesos, 39% estão com sobrepeso, 47% estão no peso ideal. Ok. Também revelou que 37% das pessoas com peso ideal praticam algum tipo de esporte de forma regular, sorteando uma dessas pessoas aleatoriamente com a probabilidade de estar com o peso ideal e praticar esporte regularmente. Beleza. Se a gente pegar ali, a gente tem o nosso total, né, pessoal? Porque olha lá, ele falou 14% é obeso, 39% sobrepeso e 47% é ideal. Se a gente fizer essa soma aqui, a gente tem o total das pessoas. Olha lá. Será que aqui a gente tem o nosso total, né? A pergunta. Porque ele falou 14 são obesos, 39 estão no sobrepeso, 47 estão no peso ideal. Beleza. Aí o que eu tenho aqui? Primeiro, para ver se eu tenho o meu total, né? Olha lá. 4 mais 9 eu tenho 13. 13 mais 7, 20. 2 mais 1, 3. 6, 10. Então, realmente, eu tenho 100% da galera. É importante testar isso para ver se o exercício ali vai bater com o que ele quer, né? Então, ele falou, ó, sorteamos dessas pessoas aleatoriamente com a probabilidade. Se ele está mexendo com probabilidade, galera, sempre, né? Probabilidade é o quê? Casos favoráveis, o resultado que eu quero que aconteça, sobre casos possíveis. Todos os possíveis resultados. Então, beleza. O que ele está pedindo ali na nossa probabilidade? O que ele quer que a gente encontre? A pessoa estar no peso ideal. A pessoa estar no peso ideal. Peso ideal não é 47%? Então tá. Se são 100 pessoas, vamos ali na calma ali, 100 pessoas, eu quero 47% disso. O legal de estar trabalhando porcentagem em cima de 100, né? Eu quero 47% de 100. O legal de trabalhando com 100 é porque, olha lá, é o mesmo valor. Ou seja, eu tenho 47 pessoas que estão no peso ideal. Então, favorável, 47 pessoas no total de 100. Certo? E essa galera praticar esporte. Só que quem que pratica esporte? Agora vamos pegar só o que a gente quer do exercício.
37% das pessoas com peso ideal praticam algum esporte. Então, eu tenho que encontrar quem é essa galera. Ó, eu tenho 47 pessoas que estão no peso ideal. Isso é meu 100%. Certo? 37% dessa galera pratica esporte. Quantas pessoas estão praticando esporte? Vamos calcular aqui embaixo. Faz essa regrinha de 3. 100x é igual, vai lá e faz 37 vezes 47. E aí 37 vezes 47, a gente vai ter 1.739. Ao dividir por 100, a gente vai ter ali 17,39. Tem como a gente ter 17,39 pessoas a parte de uma pessoa? Não, né? Então ali a gente ficaria entre 17 e 18 pessoas, ok? Fica entre esses aí. E aí, 17 pessoas falta, 18 pessoas estão sobrando. Então vamos colocar aqui já um asterisco em relação a isso. 17 ou 18 pessoas. Elas praticam esporte. Vamos resolver o exercício das duas formas, para a gente ver ali o que está acontecendo. Se a gente coloca, né, sendo as 17 pessoas, que é o que o exercício quer, por quê? Olha lá, ele falou que é o preço ideal e praticar esporte. Esse E, galera, manda multiplicar. Então, eu vou multiplicar pelos 37% do que ele falou. Essa multiplicação a gente já fez aqui embaixo. Deu 1.739. Ao dividir esse cara por 100, eu tenho a minha probabilidade. 17,39%. Gabarito desse cara, letra D, de dei conta, de detonei. Tá? Quem fez, e eu abri para resolver dessa forma por isso, quem tentou achar primeiro ali quantas pessoas praticavam esporte, caiu nessa dúvida, porque já deu um número quebrado. Só que eu não precisava dessa parte, galera. Tá? Na nossa resolução, basta isso daqui. Por quê? Se eu estou falando ali que eu quero a galera que está no peso ideal, 47%, 47 sobre 100, vezes a galera que ou seja, vezes o pessoal que está praticando esporte, 37. Como todo mundo está em porcentagem, eu nem precisava escrever daquela forma, bastava fazer o 47 vezes o 37 sobre 100, dá o mesmo resultado, tá? O 17,39%. Um jeito mais direto de fazer, mas como aqui a gente coloca passo a passo para dar aquele help, ok? Quase acabando, questãozinha 18, falava assim: João está economizando para dar entrada no computador. A planilha mostra os valores depositados de janeiro a maio. Como eu sempre falo, né? Esquece planilha, lê a pergunta toda, para depois a gente voltar a interpretar. Quadro, tabela, gráfico, tudo. Seu objetivo é alcançar uma média mensal de R$ 130. Para alcançar seu objetivo, já no mês de junho, quanto deverá economizar nesse mês? Então agora olha lá a tabela. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não tenho junho. Se eu não tenho junho, o valor de junho eu vou chamar aqui, ó, junho. Ele vai economizar X. Só que eu quero que a média mensal seja de 130, ou seja, média aritmética, galera. Então, ao somar todo mundo ali, pegar o janeiro, que é 173, mais fevereiro, que foi 113,58, mais março, 145,67, mais abril, 98,50, mais o de maio, 123,60, mais o de junho, né? Vou colocar aqui para trás, X. Ao somar essa galera toda e dividir pelos meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses, vou dividir por 6. Isso tem que dar a média que ele quer, que é 130. Então, primeiro de tudo, eu vou somar essa galera. Então, 130 é igual a X mais... Vamos fazer essa média. Deixa eu pegar aqui no meu rascunho. Essa soma eu não fiz, vou fazer aqui rapidinho. 173 mais 113,60
Não, 113,58 mais o 145,67 mais o 98,50 mais o 123,60. Então, toda essa soma, galera, ele vai dar ali para a gente 654,35. Esse 6 que estava dividindo, eu já vou passar ele multiplicando o 130, ok? Então, só fazer ali, né? 13 vezes 6 é 78. Volta o zerinho, 780. Então, quem que é nosso x? É o 780. Vamos colocar ele aqui. Menos o 654,35. A gente vai encontrar aqui o nosso x, que ele vai ter que economizar no mês de junho para que a média seja aquilo ali. Então, só trabalhando a ideia de média, né? Soma tudo e divide pelo total. E esse cara vai ser 125,65. Gabarito, letra B. B de bola, B de bosque. Mais uma questãozinha aí, arrebentada. Tá? Vamos lá? Questão 19, penúltima questãozinha dessa prova. Lembrando, né, galera? O que vocês acharam aí dessa banca? Quem fez a prova? Comenta aí pra gente. Mesmo quem não tenha feito, vai lá e comenta o que vocês estão achando aí desses erros que estão acontecendo nas questões, essas aproximações que eles estão pedindo. Vai lá e coloca aí um comentário pra gente sobre isso. Fechou? Questão 19 falava lá: 2 reservatórios de água foram construídos segundo 2 critérios matemáticos. A razão, sempre falei aqui, né, galera? Razão, divisão de 2 valores. A razão do volume menor para o maior é de 2 para 5. Então, a razão do volume é de 2 para 5. E a soma desses volumes é 14 metros cúbicos. Então, vamos colocar aqui, ó. Tem 2 volumes acontecendo ali, né? O volume maior e o volume menor. Como tudo é VM, então eu vou colocar assim, ó. Vou chamar de X o volume maior. Vou chamar de Y o volume menor. Beleza? Então, quando ele falou ali pra gente 2 coisas. Ó, a razão, ou seja, do menor para o maior, né? Tem que seguir a ordem do que ele falou. Menor para o maior, ou seja, Y dividido por X é 2/5. Outra coisa que ele trouxe pra gente. A soma dos volumes é 14 metros cúbicos. Ou seja, outra informação. X mais Y é 14. Então, eu tenho essas 2 informações. E o que ele pediu para a gente? O valor da diferença do maior para o menor é igual a... Então, tem que encontrar os valores desses caras, certo? O que eu posso fazer? Em qualquer uma das minhas equações, né? Vamos pegar aqui nessa de baixo e vamos multiplicar cruzado. Nesse carinha aqui multiplicando cruzado, ó. 2x é igual a 5y. Beleza? Nessa de cima aqui, eu posso, por exemplo, isolar o x. Ele não vai ser 14 menos y? Vai. Então, eu vou substituir nesse carinha aqui. Ó, 2 vezes o x, que é 14 menos y. Isso é igual a 5y. Então, 2 vezes 14. Faz lá com calma esse cara. 28 menos 2y é igual a 5y. Vai passar somando. 5y mais 2y, 7, que é igual a 28. Dividindo 28 por 7, nós temos ali o y valendo 4. Beleza. Volta em qualquer uma delas para achar o valor de x. Por exemplo, aqui onde a gente isolou. Ele não é 14 menos y, então ele é 14 menos 4. Então, o nosso x vale 10. Ok. Agora que a gente marcou de verde. Eu quero a diferença do maior para o menor. O maior é 10, o menor é 4. 10 menos 4. Então é 6 metros cúbicos. Gabarito nosso, letra C. Ele tentou dar uma mascarada ali, mas era como se fosse um sistema, né? Poderia montar um sisteminha
e resolver. A ideia aqui é de um sistema, ok? Última questão para fechar, olha lá. Questão de número 20. Falou o seguinte: 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, ou seja, 1 quadrado de lado de 100 metros. É como se eu tivesse ali um quadradinho onde o lado dele fosse de 100 metros. Isso é 1 hectare. Ok. Se os 1.600.000 hectares de uma cidade fossem uniformemente distribuídos nos 344 quilômetros quadrados da área da cidade, então é correto afirmar que a densidade demográfica obtida nesse caso pela quantidade de pessoas por hectare é... Então, beleza. Primeiro de tudo, né, pessoal, tem que lembrar aqui o que é a densidade demográfica. Vamos lá. O que a gente tem ali? A densidade demográfica. Tem que lembrar desse cara. Densidade demográfica, ele é total de habitantes dividido pela área. Então, primeiro de tudo, tinha que lembrar disso. Total de habitantes dividido pela área é minha densidade demográfica, né? E aí o que eu tenho ali? Ele quer isso em cima, né, de pessoas por hectare. Então tem que pegar ali e fazer transformações de medida. Primeiro, a área da cidade, 344 quilômetros quadrados. Para transformar para hectare, tem que estar em metros quadrados. Então vamos passar de quilômetro quadrado. Então, primeira coisa, passar o cara ali de quilômetro quadrado, passar ele para metro quadrado. Para isso eu tenho que fazer 344 e multiplicar, lembrando ali, né? Nossa tabela é quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Quando eu vou para a direita, eu multiplico por 10 cada uma das casas. Se aqui eu estou mexendo com área, é quilômetro quadrado, hectômetro, decâmetro e metro quadrado, ali também as minhas medidas estão ao quadrado. Então é 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Que isso aqui é só somar os expoentes. Então isso é vezes 10 elevado a 2, 4, 6. Ou seja, é o 344 com 6 zeros. Vamos colocar lá. 344, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. Ok. E aí, 1 hectare é 10.000. Então agora a gente vai fazer a outra transformação. Eu vou pegar ali e agora vamos transformar de metro quadrado, que a gente está, para o hectare. É só pegar aquele valor, o 344 com 6 zeros, e dividir por 10.000. Por quê? Cada hectare tem 10.000. Então é só dividir pelo 10.000. Só cortar a mesma quantidade de zeros, ó. 3, 3, com mais 1. Então, quantos hectares que nós temos? Eu tenho 344 com 2 zerinhos, ou seja, 34.400 hectares. Beleza. Agora a densidade demográfica, que é o que ele pediu, porque é de pessoas por hectare, né? Então, nossa densidade é o 1.600.000 habitantes dividido pela área em hectare, que é o 34.400. De novo, para dar uma facilitada, ó, 2 zerinhos, 2 zerinhos. Continha chata de se fazer? Com certeza, né? Ainda mais ali na hora da prova, tem redação, aquela coisa toda, mas era fazer essa divisão. A gente fazer ali, ó, 16 com 3 zerinhos, dividir esse cara por 344. A gente ia achar ali esse valor sendo 46, como ele colocou só uma casa, né, decimal nas respostas, então 46,5. Ok? 46,5, nosso gabarito, letra C de certo. Beleza? Aqui a gente fechou as questões do nível médio. E aí, como eu falei para vocês, né, agora na sequência aí eu vou colocar a correção das questões do nível fundamental. Se liga aí. Primeira questão trouxe o seguinte, galera, falou lá.
Lembrando, né? A provinha aqui foi no nível fundamental. Me perdoe, galera, ficou aqui Itami, então vai estar Itami em todos, né? Mas lembrando que foi Fundação Aroeira, ok? Então me perdoe aí esse deslize. Ignore a banca sendo Itami aqui, a Fundação Aroeira em todas as questões, vai estar o mesmo cabeçalho, me perdoe sobre isso. Dia 27/11 foi a aplicação da prova, ok? E ela foi para a galera do nível fundamental. Então, começando ali na questãozinha de nível 11, não houve aplicações de provas distintas, então seguiu a mesma ordem ali. Falou o seguinte: na construção civil, um pedreiro combinou que seu preço por metro quadrado seria de R$ 250. Nessas condições, uma construção de 80 metros quadrados, o proprietário pagaria. Então, se cada metro quadrado é 250, é só fazer, e ele quer por 80, é só a gente multiplicar esses caras. Então a gente quer fazer ali 250 vezes 80. Para ganhar tempo na hora da multiplicação, galera, ignore os zeros. Vamos fazer a continha sem esses zeros. Vamos fazer ali no cantinho, só 25 vezes 8. Porque no final é só colocar esses zeros, tá? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4 fica sendo 20. Então a gente já tem ali 200. Com os dois zerinhos que a gente não usou no cálculo, colocando eles ali, então a gente vai ter 20 mil. Beleza? Então olha a dica para a gente fazer o cálculo ali com mais facilidade. E 20 mil, nosso gabarito fica sendo ali, ó, letra C. C de concursado, C de certo, que você com certeza se fez ou se está se preparando aí para uma prova dessa, você vai se sair bem, ok? Vamos de próxima? Questãozinha número 12 falou o seguinte: para realizar um serviço, João fez uma parte em 17 minutos. Então, João fez uma parte em 17 minutos. José fez outra parte em 13 minutos. E Maria fez o restante em 15 minutos. Ao total, quanto tempo foi necessário para realizar o serviço? Então, eu quero a parte de todo mundo. Então, é claro que a gente vai somar esses valores. Eu vou pegar ali 17 do João, 13 do José e 15 da Maria. E vamos somar esses valores. Então, vamos lá. 7 mais 3, 10, mais 5, 15. E aí nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, 45, a unidade segue sendo minutos. 45 minutos, nosso gabarito ali, letra D. D de dei conta, de detonei, mais uma questão. Beleza? Então, galera, para quem está se preparando aí, ou tem dificuldade, independente se vai fazer uma prova para nível fundamental, é legal pegar essas questões para você trabalhar a sua interpretação, ok? Você conseguir olhar ali qual é o cálculo que está sendo necessário para desenvolver aquela questão. Próxima, falou assim: numa rifa, o organizador planejou que o bilhete premiado seria o maior número, sendo que ele tem que ser múltiplo de 3 e menor do que 100. Ganhou a rifa quem escolheu qual número. Então, galera, se eu quero o menor número múltiplo de 3, começando do 100, você poderia ter ali a expertise de pensar que número vezes 3 que daria algum desses resultados, você chegaria na resposta. Ou, se fosse um número maior, né, pensando numa questão ali um pouco mais complicada, o que você poderia fazer? Pega 100 e divide por 3, porque eu quero o múltiplo daquele ali, né? Então, vamos através desse caminho. Então, vou fazer ali, ó. 3 vezes 3, que é 9, para 10 sobra 1, desce o outro zerinho. 3 vezes 3, que é 9, sobra 1. O interessante para a gente aqui é em relação ao resto. Por quê? O que está falando aqui para a gente? O que esse cálculo mostra? Que eu posso fazer ali 33 vezes 3 e está sobrando 1. Ou seja, é um número antes do 100. Ok? Ou o resultado também da gente fazer ali 33 vezes 3. Também vai ser o nosso número. Eu posso olhar dessas duas formas. Ou é um número antes do 100, ou o resultado dessa multiplicação, 33 vezes 3. Porque aqui é a parte inteira do meu cálculo. Okay? E esse cálculo vai ser
um múltiplo de 3. Então, ou pensando um número antes do 100 é 99, ou o 33 vezes 3, que também é 99. Então, fica sendo o nosso gabarito. 99, letra A. De novo, né, galera? É claro que, talvez, por ser um número menor, você chegaria no resultado mais direto. Você veria que o maior número que eu tenho ali, múltiplo de 3, resultado da multiplicação por 3 é o 99. Mas, pensando em valores maiores, aqui a gente tem uma dica de como identificar e montar esse cálculo. Beleza? Vamos de próximo? Um teatro está sendo projetado para ter uma capacidade de 304 pessoas. Qual será a capacidade do teatro por fileira, sabendo que serão construídas 19 fileiras com a mesma quantidade de assentos, ou seja, em cada fileira vai ter a mesma quantidade. Então eu quero pegar aqueles 304 e eu quero dividir por 19. 304, né? Coloquei 309 aqui, vamos arrumar. 304 e dividir por 19, ok? Então vamos lá. 1 vezes 19 é o que fica mais próximo do 30, né? 30 menos 19, vamos lá. 10 menos 9 sobra 1, aqui fica sendo 2, 2 menos 1, 1. Desce o 4, 114. Galera, aí aqui, independente do nível que você esteja fazendo, é a dica que a gente sempre dá, não tem para onde fugir. Você tem que fazer ali o teste, você tem que ir fazendo ali a tabuada, para ver qual é o número que vai dar mais próximo. Dica, faz vezes 5, porque é o meio da sua tabuada, você vai ver se é maior ou menor. Fazendo vezes 5, não vou fazer aqui para a gente não levar tempo, mas você vai ver que vai ficar próximo. Mas preciso de um número maior, então vou fazer vezes 6. 9 vezes 6 ali, a gente tem 54. 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11. Então, olha lá, deu certinho. 114, então nosso resto é 0, ok? E aí, nosso gabarito, ou seja, vão ter 16 assentos em cada fileira. Então, 16, nosso gabarito, letra C, de certo, de certeza, que você será aprovado, ok? Vamos mais uma? Questão de número 15, trouxe o seguinte. Uma loja está oferecendo um produto na sua promoção semanal. O preço unitário do produto é R$ 31,45. Na compra de 5 unidades do produto, qual é o valor pago pelo cliente? Se cada um, galera, é R$ 31,45, eu quero o preço de 5 unidades. Você poderia muito bem somar isso 5 vezes, o que dá um pouco mais de trabalho, ou multiplicar por 5. Professor, multiplicação com vírgula. Galera, a gente tem aula aqui no canal fazendo isso daí bem passo a passo, com calma, tá? Antes da gente seguir, né, só para recordar que agora a gente tem ali o botão do valeu para você fazer uma ajuda aí para o canal no valor que você achar interessante e o botão do seja membro. E é claro que cada nível do seja membro você tem materiais diferentes aqui no canal. Então dá uma olhadinha aí na parte de baixo aí na descrição e se você fizer a sua contribuição, já fica aquele nosso muito obrigado, ok? Então, multiplicar esse cara vezes 5. Por causa da vírgula, esquece a vírgula, galera. Faz como se não tivesse a vírgula ali, tá? Vai lá. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4 é 20, com 2, 22. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. E 5 vezes 3, 15. E para a vírgula, se eu tenho ali duas casas após a vírgula, eu vou contar de trás para frente, da direita para a esquerda, duas casas e colocar a vírgula. 1, 2 casas. Então, 157,25, olha lá nosso gabarito. Letra A, de aprovação, de acertei. Fechou? Vamos à próxima. Olha lá. Questão de número 16 do concurso de Moçâmedes. Lembrando, né, que a banca é Fundação Aroeira, como a gente tem o símbolo dela aqui no cantinho. Como eu falei no começo, eu deixei aqui errado o nome da banca, me perdoem. Para transportar 630 alunos de um acampamento para o outro, são alugados ônibus com capacidade de 45 pessoas sentadas. Qual será a menor quantidade de ônibus para transportar todas as pessoas do acampamento? Então, eu quero pegar esses 630
E eu quero dividir a galera nos ônibus, então quero dividir por 45, ok? Vamos lá. 1 vezes 45 é o mais próximo de 63, vamos ver o que sobra aqui. Olha lá. Aqui fica sendo 13, né? Então a gente tem ali 13 menos 5, pensa com calma, 10 menos 5 é 5, mais 3, 8. Esse cara ficou sendo 5, 5 menos 4, 1. Desce o zerinho. Mesma dica da outra vez, aqui não tem para onde correr. Eu tenho que fazer 45 vezes algum número para dar 180. Só que 45 vezes 2 não dá 90, então 45 vezes 4 vai dar o nosso 180. Se você for lá no cantinho e fizer 45 vezes 4, vai dar o 180, ok? Então, a gente vai precisar de 14 ônibus para levar toda essa galera. Letra B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Próxima. Falou assim: na colheita de batatas, um agricultor obteve os seguintes números na tabela abaixo. Esquece a tabela, dica que eu sempre dou, galera. Leia a questão por inteiro, esqueça a tabela, figura, gráfico que tiver no meio do caminho. Qual que é o comando da questão que ele pediu? Qual foi a queda na produção entre o dia de maior e menor produção? Agora eu vou olhar para a minha tabela. Olha lá, o dia de maior produção, 2.345. Dia de menor produção, 1.798. Se ele perguntou qual foi a queda, ele quer saber qual é a diferença entre esses valores. Então vamos subtrair. 2.345, eu vou subtrair de 1.798. Vamos lá. 15 menos 8. 10 menos 8 sobra 2. Com aquele 5, 7. Aqui ficou sendo 3. Não dá para fazer 3 menos 9. Então, de novo, pega emprestado. 13. E aqui fica sendo 2. 13 menos 9. A gente tem ali 4. 2 menos 7 não dá. Pega emprestado, né? 12 menos 7. 10 menos 7 fica sendo 3. Com 2, 5. E 1 menos 1, 0. Então, 547. 547, olha lá, nosso gabarito. Letra C. C de certeza que você será aprovado se está estudando com a gente aqui do Matemática Fácil, ok? Antes da gente seguir, galera, lembrando também, né? Vai lá, dá uma olhadinha aí e já faz aquele comentário. Independente se você está se preparando para uma questão de nível fundamental ou não, o que você está achando dessa correção que a gente está fazendo? O que você está achando dos vídeos que a gente está trazendo? Quer pedir alguma coisa? Vai lá, entra, coloca nos comentários aí e vamos trocar aquela ideia. Vamos fazer aquele bate-papo gostoso aqui para a gente trocar um papo, beleza? Segue aí. Próxima questão, galera, chegando nas últimas desse concurso. Ele falou o seguinte, olha lá. Questão de número 18. Um carrinho de corrida de controle remoto demora 3 minutos, vamos pegar aqui nosso marca-texto, 3 minutos para dar uma volta completa numa pista de corrida de 120 metros de comprimento. Qual a velocidade média desse carrinho? Aqui, galera, a gente tinha que lembrar, no nosso dia a dia, né, que velocidade média é o espaço que eu percorri, que é os 120 metros, dividido pelo tempo, que é de 3 minutos. O espaço dividido pelo tempo é a velocidade. Esquece o zero, a dica de sempre. 12 dividido por 3 não é 4? Volta o zerinho, 40. Então, 40 metros por minuto. 40 metros por minuto, olha lá nosso gabarito, letra D, de dei conta, de questãozinha detonada. Ok? Penúltima questão dessa provinha, olha lá, para a galera que fez aí para esses cargos. Numa lanchonete, 2 pessoas comeram 4 pastéis, 2 sucos e 3 cafezinhos. Então, 2 pessoas comeram isso daí. 4 pastéis, 2 sucos e 3 cafés. Cada pastel custou R$ 7,00, cada suco R$ 4,50, cada café R$ 1,50. Pagaram a conta com uma nota de R$ 100,00. Quanto recebeu de troco? Então, eu quero saber o troco que o cara pegou. Então, ok. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Olha lá. 2 pessoas comeram isso daí. 4 pastéis, 2 sucos e 3 cafezinhos. E aí ele falou, cada pastel foi R$ 7,00, cada suco R$ 4,50, cada café R$ 1,50.
Então vamos fazer aqui primeiro o preço de cada coisa. Vamos lá? Então olha lá. Primeiro para o pastel. Se foram 4 pastéis, cada pastel R$7, então a gente vai ter aqui, né, para os pastéis, 7 vezes 4, que a gente tem aqui R$28, ok? Vamos para o próximo, vamos ali para o suco. Cada suco, ele falou que era R$4,50, a galera bebeu 2 sucos, então 2 vezes o R$2,50. Então o cara gastou R$5, ok? R$4,50, né? Perdão, vamos arrumar aqui. R$4,50 cada suco. Então, a gente tem ali que ele gastou R$9. E, por fim, o café. A galera bebeu 3 cafés e cada café era R$1,50. Então, o cara gastou ali R$4,50. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso total, ou seja, vamos somar essa galera toda. Ok? Vamos fazer essa soma do 28 mais 9 mais o 4,50. Faz com calma, galera, por partes. Olha lá. 28 mais 9, a gente não tem ali 37, beleza? 37 mais R$4. Quanto que a gente vai ter? 37 mais 4. 37 mais 3 dá 40, com mais 1, 41,50. Então, gastou isso daí, 41,50. Lembra que ele pagou com a nota de R$100. Antes disso, galera, uma dúvida que pode ficar aqui nessa interpretação, né? As duas pessoas, cada uma delas comeu isso, ou as duas pessoas comeram isso daqui? Primeiro de tudo, para ajudar na interpretação de vocês aí para provas futuras. Se fosse cada pessoa comeu isso, ele tinha falado, ó, 2 pessoas comeram 4 pastéis, 2 sucos, 3 cafezinhos, cada uma. Agora não, ele falou que as duas comeram isso daqui. Tá? Por quê? Aqui na interpretação a galera pode achar que 41,50 foi o gasto de cada pessoa. Ia querer fazer isso daqui vezes 2. Tá? Vai dar um problema aí. Então, primeiro, se ele fizesse esse vezes 2, vamos fazer aqui essa questão dessa forma. Se eu faço esse cara vezes 2, ele ia ter gastado ali, ó, R$82,83. 100 menos 83, olhando para os nossos gabaritos, eu não vou ter nenhum troco desse jeito. Então, dessa forma aqui, a banca foi boazinha para não querer confundir. Ele poderia ter colocado um gabarito para ter esse troco. Então, aqui eu tenho que ter o troco direto. Então, vamos lá. O cara pagou com a nota de 100 um gasto de 41,50, vírgula embaixo de vírgula. Professor, 100 não tem vírgula, a vírgula fica no final. Acrescenta zeros, ok? Desce o zero. 0 menos 5 não tem jeito, é pegando emprestado de todo mundo. Então, ó, esse cara fica 0, aqui seria 10. Presta para o próximo, aqui é 9, aqui seria 10. Empresta, 9, fica 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 1, 8. 9 menos 4, 5. Então, 58,50. Gabarito nosso, olha lá, letra C de certo, de você arrebentou na provinha. Ok? Vamos de próximo. Olha lá. Questão de número 20. Falou assim. Para pagar uma prestação de serviço mensal, um consumidor e uma empresa combinaram que seria cobrado uma taxa fixa no valor de R$15, mais R$5,50 por unidade consumida do produto contratado. Num determinado mês, consome 20 unidades. Desse modo, quanto que ele vai pagar? Então, olha lá. R$15 é fixo, não muda. R$5,50 por unidade. Então, primeiro eu vou achar o preço que ele vai pagar, já que são 20 unidades, né? Então, R$5,50 vezes o 20. Agora, esse daqui, só para a gente treinar, eu vou fazer com zerinho. 0 vezes 0, 0 vezes 5, 0 vezes 5. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 5, 10, com 1, 11. Vamos somar essa galera aqui. Colocando zerinhos, mesma dica, olha lá. 2 números depois da vírgula, conta 2 números e põe a vírgula. Ou seja, só por causa das unidades foi R$110. Então, eu tenho R$110 mais os R$15 que são fixos. Ou seja, ele pagou R$125. E aí a gente tem nosso gabarito ali. Letra C. C de certo aí. Beleza?
Então, galera, aqui a gente fecha a correção para o pessoal que fez ou não, né, a provinha aí de Mossâmedes. Lembrando que a banca foi a Fundação Aroeira, provinha aplicada aí nesse último final de semana, no dia 27/11. E a gente trazendo, como sempre, o mais rápido possível na semana seguinte a correção aqui para vocês. Beleza? Até uma próxima aula.